راديو أمون. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. Há filmes que anunciam sua dimensão extraordinária desde os primeiros minutos, oferecendo ao espectador sinais de que alguma coisa impossível está prestes a acontecer. Milagres do Paraíso escolhe um caminho mais inquietante. Antes de falar de cura, de fé ou de qualquer acontecimento que possa ser chamado de milagre, o filme obriga sua protagonista e o público a atravessar um território muito mais familiar, o da impotência diante do sofrimento de uma criança. Anna Bean parece, a princípio, apenas uma menina vivendo com os pais e as irmãs em uma propriedade rural do Texas, cercada por animais, brincadeiras e uma comunidade religiosa na qual a fé faz parte da rotina doméstica. Então começam as dores, os vômitos, a incapacidade de comer normalmente e as sucessivas visitas a médicos que não conseguem explicar o que está acontecendo. É nesse momento, quando a normalidade familiar começa a ser substituída pela incerteza, que a história revela sua verdadeira força dramática. Não se trata apenas de saber se Anna sobreviverá, mas de observar o que acontece com uma família quando aquilo em que ela acreditava parece não oferecer nenhuma resposta imediata. Christy Bean, mãe de Anna, transforma-se rapidamente no centro emocional dessa travessia. Diante de diagnósticos insuficientes e da insistência de que a menina talvez esteja apenas passando por alguma infecção comum ou problema temporário, ela percebe aquilo que muitos adultos ao redor parecem não perceber. Sua filha está realmente doente. O conflito inicial de Milagres do Paraíso nasce justamente dessa discrepância entre a experiência íntima da dor e a linguagem institucional que tenta classificá-la. Christy olha para Anna e vê uma criança se apagando. Os procedimentos médicos veem sintomas ainda não organizados em um diagnóstico definitivo. Essa distância é angustiante, porque coloca a mãe na posição de alguém que precisa lutar para que o sofrimento de sua própria filha seja reconhecido como verdadeiro. Antes de qualquer questão sobrenatural, portanto, o filme se estrutura em torno de uma batalha profundamente concreta: conseguir ser ouvida. Quando finalmente surge um diagnóstico grave, a narrativa não oferece alívio, mas uma forma mais precisa de medo. Anna sofre de um raro distúrbio gastrointestinal que compromete severamente o funcionamento de seu aparelho digestivo, tornando cada refeição uma ameaça e cada dia uma combinação de dor, medicamentos, hospitalizações e esperança adiada. O que deveria ser uma atividade banal, sentar-se à mesa e comer com a família,
passa a representar uma violência física. A menina precisa viajar repetidamente para receber acompanhamento especializado, e Christy reorganiza toda a sua existência em torno da tentativa de mantê-la viva. A casa dos Beam continua de pé, o pai continua trabalhando, as irmãs continuam crescendo, a igreja continua realizando seus cultos, mas nada permanece verdadeiramente igual. A doença instala um novo relógio dentro da família, e cada pessoa passa a medir o tempo de acordo com consultas, crises e intervalos entre uma emergência e outra. É somente depois de o filme construir cuidadosamente essa experiência de desgaste que surge o acontecimento que redefinirá tudo. Brincando com a irmã em uma grande árvore, Anna cai no interior de um tronco oco e despenca vários metros, desaparecendo em uma cavidade profunda. A sequência funciona quase como um segundo nascimento narrativo. A menina entra literalmente na escuridão da terra, em um espaço estreito e inacessível, enquanto do lado de fora, adultos, bombeiros e familiares lutam contra o tempo. Quando é retirada, sobrevive de maneira surpreendente e, depois do acidente, afirma ter vivido uma experiência que interpreta como um encontro com o céu. Mais extraordinário ainda para a família é o que acontece depois. Os sintomas que dominaram sua vida começam a desaparecer. O filme passa então da pergunta como sobreviver a essa doença para outra muito mais delicada. Como compreender algo que parece escapar às explicações ordinárias? Essa mudança poderia transformar Milagres do Paraíso em uma narrativa triunfalista. Mas o aspecto mais interessante do filme está precisamente na tentativa de evitar que a cura apague retrospectivamente o sofrimento anterior. O milagre, dentro da lógica dramática da obra, não serve apenas como recompensa final para aqueles que acreditaram o suficiente. Ao contrário, a história insiste em mostrar uma mãe que duvida, se irrita, questiona Deus, se afasta emocionalmente da igreja e chega a rejeitar discursos religiosos que parecem reduzir a enfermidade da filha a uma prova moral. O que está em jogo, portanto, não é a representação de uma fé inabalável, mas de uma fé ferida. Esse detalhe é fundamental para compreender porque o filme consegue alcançar um campo emocional mais amplo do que o de uma simples produção confessional. A crença de Christy não elimina seu desespero. Em muitos momentos, é justamente a existência dessa crença que torna o silêncio de Deus ainda mais difícil de suportar. Lançada em 2016, Milagres do Paraíso, título brasileiro de Miracles from Heaven, adapta o relato autobiográfico de Christy Beam sobre a experiência vivida por sua família. A direção é de Patricia Regan, cineasta mexicana que já demonstrara interesse por narrativas familiares e histórias de resistência diante de circunstâncias extremas. O roteiro, escrito por Randy Brown a partir do livro de Beam, organiza os acontecimentos segundo uma estrutura melodramática bastante clássica. Equilíbrio doméstico, surgimento da ameaça, agravamento progressivo, crise espiritual, acontecimento extraordinário e reconstrução da comunidade. Essa aparente simplicidade, contudo, não significa a ausência de cálculo narrativo. O filme depende de uma administração rigorosa da empatia, pois precisa fazer com que o espectador compreenda o peso da doença antes de pedir que aceite a importância emocional da cura. Sem essa primeira metade de exaustão, o episódio da árvore seria apenas uma surpresa. Depois de tudo o que testemunhamos, ele se torna uma ruptura radical na lógica da história. Patricia Regan dirige o material com uma combinação de realismo doméstico e sentimentalismo assumido. Não existe interesse em esconder que estamos diante de um melodrama de fé, e seria improdutivo avaliar o filme como se sua principal ambição fosse manter uma neutralidade distante em relação às crenças da família Beam. A obra adota, desde o princípio, o ponto de vista emocional daqueles personagens. Isso não significa que cada acontecimento seja filmado como propaganda religiosa, mas significa que a experiência subjetiva de Christy e Anna determina a forma como o mundo é percebido. A câmera está menos preocupada em apresentar um debate teológico abstrato
do que em registrar o que a possibilidade do milagre significa para pessoas concretas. Essa opção é importante porque desloca o centro da discussão. A pergunta não é apenas se o espectador acredita literalmente na interpretação religiosa dos acontecimentos, mas se consegue compreender por que aquela interpretação se torna decisiva para a família. Jennifer Garner é essencial para sustentar esse deslocamento. Sua Christie Bean não é construída como uma figura de santidade permanente, mas como uma mulher cuja energia cotidiana é progressivamente consumida pela necessidade de proteger a filha. A atriz trabalha com uma fisicalidade muito específica. Olhos que procuram respostas, postura que tenta permanecer firme diante dos médicos, movimentos rápidos quando surge qualquer possibilidade de tratamento e momentos de absoluto esgotamento quando as portas parecem se fechar. Em vez de representar a fé como serenidade constante, Garner representa a fé como conflito. Christie ora, mas também se revolta. Acredita, mas exige explicações. Deseja confiar, mas não consegue aceitar passivamente que uma criança sofra. Essa contradição impede que a personagem seja reduzida a um símbolo religioso e lhe concede uma humanidade mais reconhecível. Existe uma cena especialmente significativa em que Christie confronta o ambiente religioso ao perceber que algumas pessoas da comunidade interpretam a doença de Anna por uma lógica moralizante. A sugestão de que um sofrimento tão grave poderia estar ligado a algum pecado, falha espiritual ou insuficiência de fé provoca nela uma reação compreensivelmente indignada. O momento é importante porque o filme poderia ter evitado qualquer crítica interna ao universo religioso que retrata, preferindo apresentar a comunidade de fé como um espaço exclusivamente acolhedor. Em vez disso, reconhece que instituições e grupos religiosos também podem produzir violência quando tentam transformar a dor alheia em demonstração de suas próprias certezas. A crise de Christie não nasce apenas da enfermidade da filha, mas da incapacidade de determinadas respostas religiosas de fazer justiça à complexidade daquela enfermidade. A personagem não rejeita necessariamente Deus. Ela rejeita uma interpretação de Deus que transforma uma menina doente em objeto de julgamento. Nesse sentido, Milagres do Paraíso estabelece uma distinção importante entre fé e explicação. A fé, tal como o filme a representa em seus melhores momentos, não é um mecanismo capaz de explicar detalhadamente por que algumas pessoas sofrem e outras são curadas. Quando personagens tentam utilizá-la dessa maneira, a narrativa revela o caráter cruel dessa simplificação. Christie não encontra conforto em ouvir que existe algum propósito facilmente identificável por trás de cada crise de Anna. O conforto começa a surgir em gestos muito mais modestos. Uma pessoa que ajuda, um médico que escuta, uma amizade inesperada, uma família que não abandona a outra. É nesse ponto que o filme expande gradualmente o conceito de milagre, afastando-o do evento espetacular para incluir pequenas manifestações de solidariedade. A atuação de Kylie Rogers como Anna é igualmente decisiva, porque a personagem não pode funcionar apenas como objeto do sofrimento materno. A menina precisa possuir presença, humor, medo, desejo e, sobretudo, uma consciência própria daquilo que está acontecendo com seu corpo. Rogers evita transformar Anna em uma criança idealizada, sempre doce e resignada. Há momentos de irritação, cansaço, tristeza e perguntas que os adultos não conseguem responder. Em determinadas cenas hospitalares, sua expressão parece comunicar algo que a linguagem não alcança. A exaustão de alguém, jovem demais para compreender completamente a doença, mas suficientemente consciente para perceber que a vida das pessoas ao redor passou a girar em torno dela. Essa consciência acrescenta uma camada dolorosa ao drama, porque a criança não sofre apenas fisicamente. Sofre também ao observar o sofrimento que sua condição provoca nos pais e nas irmãs.
O relacionamento entre Christie e Anna constitui a espinha dorsal do filme. Há, naturalmente, uma dimensão protetora, mas Regan procura mostrar como a doença transforma a maternidade em uma forma extrema de vigilância. Christie precisa observar o que a filha come, como reage, quanto tempo consegue permanecer sem crise, quais medicamentos estão funcionando e quando será necessário procurar atendimento novamente. O cuidado deixa de ser apenas afeto e torna-se administração contínua do risco. Essa transformação é visualmente importante, porque altera a relação entre as duas. A mãe está sempre próxima, sempre olhando, sempre antecipando uma catástrofe. O abraço materno, que normalmente simbolizaria segurança, passa a coexistir com uma realidade em que nem mesmo a proximidade da mãe é capaz de impedir a dor. Kevin Bean, interpretado por Martin Henderson, ocupa uma posição narrativa menos expansiva, mas fundamental para que o filme não se reduza à experiência de uma única personagem. Enquanto Christie acompanha Anna em viagens, consultas e internações, Kevin permanece frequentemente associado à responsabilidade de sustentar material e emocionalmente o restante da família. Sua função dramática é representar o tipo de sofrimento que não pode ocupar o centro da crise porque alguém precisa continuar fazendo o cotidiano funcionar. Isso cria tensões inevitáveis. O casal não deixa de se amar, mas a doença reorganiza prioridades, distribui culpas e cria distâncias que não existiam anteriormente. Em vez de uma grande ruptura conjugal, o filme prefere registrar pequenas fraturas, cansaço, conversas interrompidas, decisões tomadas sob pressão e a sensação de que todos estão sobrevivendo no limite. As irmãs de Anna também ajudam a mostrar que uma doença grave nunca pertence exclusivamente à pessoa diagnosticada. A família inteira é transformada pelo acontecimento, ainda que de maneiras diferentes. A atenção dos pais precisa inevitavelmente se concentrar em Anna. As viagens e internações modificam a rotina doméstica e momentos que deveriam ser comuns passam a ocorrer sob a sombra permanente da incerteza. O filme não explora essas personagens com a mesma profundidade, mas sua presença amplia a percepção do custo emocional da doença. Especialmente na sequência da árvore, a brincadeira entre irmãs adquire um valor dramático poderoso, porque devolve Anna, por alguns instantes, a uma experiência infantil não medicalizada. Ela não é paciente naquela cena. É apenas uma menina brincando. E justamente essa tentativa de recuperar a normalidade conduz ao acontecimento mais extraordinário da narrativa. A árvore é, por isso, o símbolo visual mais evidente do filme, mas também um dos mais ricos. Antes do Ocidente, ela pertence ao espaço doméstico e familiar, uma presença natural, quase banal, na paisagem da propriedade. Depois, transforma-se em um lugar de morte possível, passagem, mistério e renascimento. O tronco oco funciona como uma espécie de cavidade subterrânea, na qual Anna desaparece do mundo visível. Em termos simbólicos, o movimento é descendente. A menina cai para dentro da terra antes de afirmar ter experimentado uma realidade celestial. Essa inversão espacial é interessante porque o filme poderia ter recorrido à iconografia tradicional do céu associada à ascensão, à luz e à elevação. Em vez disso, o momento decisivo começa com uma queda. A queda possui ainda uma função estrutural quase paradoxal. Durante grande parte do filme, Christie tenta impedir que qualquer coisa perigosa aconteça com a filha. A doença ensinou à família que Anna é vulnerável, que seu corpo exige cuidado e que riscos aparentemente pequenos podem ter consequências desproporcionais. Então surge um acidente brutal, uma queda que deveria representar mais uma tragédia, talvez a definitiva. No entanto, é justamente esse acontecimento que antecede a transformação de sua condição. A lógica do controle materno entra em colapso. Aquilo que parecia ser o pior evento possível torna-se, dentro da interpretação do filme, o início da cura. Para Christie,
essa inversão significa enfrentar algo particularmente difícil: a compreensão de que nem todo aspecto da existência pode ser controlado por esforço, vigilância ou competência. A narrativa trabalha constantemente com essa tensão entre ação e impotência. Christie é uma personagem extremamente ativa. Ela procura médicos, insiste, telefona, viaja, organiza, exige, pergunta e se recusa a aceitar respostas insuficientes. O filme valoriza essa insistência, especialmente quando ela precisa superar barreiras institucionais para conseguir atendimento especializado. Ao mesmo tempo, a história conduz a personagem para situações em que nenhuma intensidade de ação é suficiente. Ela não consegue curar Ana, não consegue garantir que um especialista tenha vaga imediata, não consegue impedir todas as crises e, finalmente, não consegue retirar a filha de dentro da árvore com as próprias mãos. A fé surge nesse espaço não como substituto da ação, mas como resposta ao limite da ação humana. Essa distinção é importante, porque produções religiosas muitas vezes são acusadas, às vezes com razão, de apresentar a fé como solução simplificadora para problemas que possuem dimensões médicas, sociais ou psicológicas concretas. Milagres do Paraíso procura evitar parte desse risco, ao dar grande espaço à medicina e aos profissionais que cuidam de Ana. Os médicos não são construídos como antagonistas da religião. Mesmo quando o diagnóstico demora, a narrativa não sugere uma conspiração racionalista contra a experiência da família. Pelo contrário, a medicina é apresentada como indispensável e o especialista que acompanha Ana recebe uma caracterização calorosa, inteligente e humanizada. O eventual desaparecimento dos sintomas não transforma retrospectivamente os tratamentos em algo inútil. Eles fizeram parte da sobrevivência da menina. Eugênio Derbez interpreta o Dr. Nurko com um tom mais leve do que aquele predominante nas sequências familiares, e sua presença funciona como uma espécie de válvula emocional. O personagem possui humor, gestualidade expansiva e uma capacidade de interagir com crianças sem reduzir sua identidade à doença. Essa última característica é especialmente importante. Hospitais podem transformar pacientes em diagnósticos, números, exames e prontuários. Nurko procura restituir a Ana uma dimensão lúdica, conversando com ela como criança antes de tratá-la como caso clínico. O filme talvez intensifique seu carisma para fins dramáticos, mas a função é clara: mostrar que a ciência não precisa ser fria para ser rigorosa. O cuidado médico pode incluir afeto sem abandonar conhecimento técnico. As sequências ambientadas no hospital revelam com clareza a estratégia estética de Regan. A fotografia tende a diferenciar a luminosidade quente da casa e das paisagens texanas dos espaços hospitalares mais controlados, embora o filme evite uma oposição cromática excessivamente esquemática. A residência dos Beam é associada a madeira, luz natural, animais e uma sensação de espaço aberto. O hospital, ao contrário, é feito de corredores, portas, equipamentos e quartos nos quais o corpo de Ana está constantemente enquadrado por dispositivos. O contraste não precisa ser sublinhado por diálogos, porque já está inscrito na organização visual dos ambientes. Em casa, o corpo pertence a uma família. No hospital, precisa também pertencer a um sistema de observação e intervenção. No entanto, seria simplista dizer que o hospital aparece apenas como prisão e o campo como liberdade. Uma das qualidades da mise-en-scène está em complicar essa oposição. O hospital é doloroso porque está associado à doença, mas também é o lugar onde Ana encontra profissionais capazes de ajudá-la e onde Christie recebe finalmente o reconhecimento de que sua preocupação tinha fundamento. A casa é acolhedora, mas também se transforma em espaço de medo, especialmente quando uma refeição pode provocar sofrimento, ou quando a família precisa decidir se uma nova crise exige emergência. A árvore, símbolo máximo da natureza familiar, torna-se cenário da experiência mais perigosa de todas.
nenhum espaço permanece inteiramente seguro. Essa instabilidade espacial corresponde à instabilidade espiritual de Christie. No início, a Igreja parece integrada naturalmente à vida comunitária. Não existe grande esforço para demonstrar religiosidade, porque ela faz parte do cotidiano da família. Cantar, rezar, ouvir o pastor e conviver com outros fiéis são atividades normais. Com o avanço da doença, porém, aquilo que antes parecia estável começa a se tornar problemático. Christie escuta palavras de esperança, sem conseguir conciliá-las com o que vê no rosto da filha. A linguagem religiosa, quando utilizada de modo automático, torna-se insuficiente diante da materialidade da dor. Essa crise é talvez mais interessante do que a posterior restauração da fé, porque impede que a protagonista seja apresentada como alguém que possui respostas para tudo. O sofrimento de Anna não confirma imediatamente as crenças de Christie, ele as desurbaniza. Em termos narrativos, isso significa que a doença funciona simultaneamente como ameaça física e crise epistemológica. Christie acreditava compreender, ao menos de maneira geral, a relação entre Deus, família e proteção. A enfermidade introduz uma contradição impossível de ignorar. Como conciliar a ideia de um Deus amoroso com o sofrimento contínuo de uma criança? O filme não resolve filosoficamente o problema do mal, mas dramatiza sua força. Essa incapacidade de oferecer uma resposta teológica completa pode ser vista como limitação ou como escolha estratégica. Milagres do Paraíso não é um tratado sobre sofrimento inocente. É um melodrama centrado em uma família específica. Assim, em vez de elaborar uma teodiceia, a obra retorna repetidamente aos gestos humanos que tornam o sofrimento suportável. Um desconhecido oferece ajuda. Uma funcionária facilita uma experiência. Um médico dedica atenção. Uma amiga inesperada transforma um dia difícil em memória de alegria. A presença do extraordinário não elimina a importância dessas ações ordinárias. Pelo contrário, o final insistirá que talvez o verdadeiro erro esteja em imaginar que milagres precisam possuir sempre uma escala espetacular. A personagem interpretada por Queen Latifah tem papel decisivo nessa expansão temática. Angela é uma mulher que Christie conhece durante uma das viagens, e sua entrada na narrativa ocorre em um momento no qual mãe e filha poderiam ser reduzidas exclusivamente à logística da doença. Em vez disso, Angela oferece a elas um intervalo de humanidade. Sua generosidade não cura Anna e não resolve a crise, mas produz uma experiência de alegria em meio ao sofrimento. Dramaturgicamente, esse encontro parece inicialmente lateral, quase episódico. Só mais tarde percebemos que o filme está construindo uma teoria do milagre baseada em redes de cuidado. Queen Latifah interpreta Angela com uma energia expansiva, que contrasta com a tensão acumulada por Jennifer Garner. Christie está sempre correndo contra alguma coisa: tempo, burocracia, deterioração física, falta de vagas, incerteza. Angela introduz outro ritmo. Em sua presença, existe espaço para olhar a cidade, sorrir, compartilhar uma experiência e permitir que Anna seja novamente uma menina. Esse tipo de pausa é crucial em melodramas de sofrimento, porque a tristeza constante tende a perder intensidade se não houver momentos de variação tonal. A alegria temporária aumenta, em vez de reduzir, a percepção do que está em risco. O roteiro utiliza esse contraste de maneira particularmente eficaz ao mostrar que a doença ameaça não apenas a vida de Anna, mas sua infância. Há uma diferença profunda entre sobreviver biologicamente e conseguir viver como criança. Consultas, dietas, tubos, exames e crises ocupam um tempo que normalmente seria destinado a brincar, descobrir, ir à escola e conviver sem pensar permanentemente no próprio corpo. Quando personagens como Angela ou o Dr. Nurko introduzem elementos de humor e brincadeira, não estão apenas distraindo Anna.
estão devolvendo-lhe temporariamente uma identidade que a enfermidade tenta sequestrar. Essa dimensão talvez seja uma das mais comoventes do filme. A relação de Anna com o próprio corpo muda ao longo da narrativa. No começo, o corpo é algo relativamente transparente. Ela corre, brinca e come sem que cada gesto precise ser interpretado. Com a doença, o corpo se transforma em problema. O estômago, a alimentação, a dor e os movimentos internos tornam-se centro das conversas adultas. A menina aprende precocemente que seu organismo pode traí-la. Essa sensação de alienação corporal está presente em várias cenas nas quais ela observa outras pessoas realizando atividades banais que para ela se tornaram difíceis ou impossíveis. A comida adquire, nesse contexto, um valor simbólico que ultrapassa sua função biológica. Refeições familiares tradicionalmente representam comunhão, vínculo e normalidade. Em Milagres do Paraíso, comer transforma-se em fonte de ameaça. Aquilo que aproxima a família também evidencia a distância entre Anna e uma vida comum. É uma escolha dramática poderosa porque trabalha com algo universalmente reconhecível. O espectador não precisa compreender os detalhes médicos da condição para entender a violência de uma doença que torna perigoso um ato tão básico quanto alimentar-se. Quando a condição de Anna melhora depois do acidente, a recuperação dessas atividades cotidianas possui, portanto, um peso maior do que qualquer explicação médica ou religiosa isolada poderia ter. O milagre não é representado apenas por declarações. É encarnado no retorno do corpo à normalidade. Comer sem dor, brincar sem medo e viver sem a vigilância permanente dos sintomas tornam-se imagens da restauração. O filme compreende que a força emocional da cura depende de mostrar aquilo que foi perdido antes. É por isso que dedica tanto tempo à rotina do sofrimento. Sem memória da privação, a normalidade não pareceria extraordinária. A montagem participa decisivamente dessa construção de contraste. Na primeira metade, a repetição de consultas, crises e deslocamentos produz uma experiência de desgaste. Há um movimento quase circular. Esperança de que há algo melhor, nova dor, procura de ajuda, pequena estabilização e novo colapso. Essa repetição pode parecer convencional, mas corresponde à temporalidade de doenças crónicas, nas quais o drama não se resume a um único momento agudo. A exaustão vem justamente da continuidade. O filme quer que o espectador sinta que a família não enfrenta apenas uma emergência, mas um estado permanente de emergência. Nesse aspecto, a narrativa possui uma estrutura curiosamente diferente de muitos dramas médicos. Em histórias centradas em uma operação, acidente ou diagnóstico terminal, existe frequentemente um objetivo temporal claro: chegar à cirurgia, encontrar um doador, sobreviver até determinada data. Em Milagres do Paraíso, grande parte da angústia nasce da ausência de um horizonte tão definido. A família sabe que Anna está doente, sabe que a condição é grave, mas não possui uma promessa concreta de resolução. A vida precisa continuar dentro da incerteza. É essa ausência de prazo que torna a experiência psicologicamente devastadora. A performance de Gardner é especialmente eficaz nos momentos em que Christie tenta esconder essa devastação para não assustar a filha. A maternidade exige dela uma duplicidade emocional. Ela precisa sentir medo e, simultaneamente, transmitir segurança. Precisa duvidar e ainda oferecer esperança. Precisa estar exausta e continuar administrando decisões. A câmara frequentemente permanece próxima ao rosto da atriz depois que uma conversa termina, permitindo que a postura pública da personagem desmorone por alguns segundos. Esses instantes de transição são mais importantes do que muitos discursos explícitos. O filme encontra verdade emocional quando deixa Christie existir entre aquilo que precisa demonstrar e aquilo que realmente sente. A presença de Jennifer Garner também carrega uma dimensão cultural específica. Conhecida por papéis que combinaram energia física, comédia, romance e drama,
A atriz possui uma imagem pública marcada por uma acessibilidade emocional muito útil ao filme. Christy Beam precisava ser percebida simultaneamente como uma pessoa específica e como uma mãe comum que poderia viver em inúmeras comunidades norte-americanas. Garner evita uma interpretação excessivamente monumental. Mesmo nos momentos de confronto, há algo cotidiano em sua maneira de falar e reagir. Isso contribui para que o eventual caráter extraordinário da história permaneça ancorado em uma protagonista reconhecivelmente ordinária. Patricia Regan parece compreender que essa normalidade é essencial. Se a família fosse apresentada desde o início como excepcionalmente santa, heroica ou destinada a uma experiência sobrenatural, o filme perderia parte de sua potência. Os Beam precisam parecer pessoas vivendo uma vida familiar relativamente comum, antes que a doença imponha sua presença. A propriedade rural, os animais e a rotina das meninas estabelecem esse senso de cotidiano. O extraordinário só pode adquirir valor pleno quando emerge de um mundo suficientemente concreto. O milagre precisa interromper uma realidade, não substituir a realidade desde o primeiro plano. O melodrama, género frequentemente tratado de maneira condescendente, é o instrumento ideal para esse tipo de história. Historicamente, o melodrama trabalha com famílias ameaçadas, sofrimento moral, emoções intensificadas e uma busca por reconhecimento. Milagres do Paraíso possui todos esses elementos. Anna precisa ter sua doença reconhecida. Christy precisa ter sua percepção materna legitimada. A família precisa reconstruir sua relação com a fé e, no final, a comunidade precisa compreender o significado do que aconteceu. O filme não teme lágrimas, porque dentro dessa tradição, o choro não é um efeito colateral. É parte do mecanismo de conhecimento emocional. Isso não significa que todas as estratégias sentimentais funcionem com igual sutileza. Há momentos em que a música, os enquadramentos e os diálogos parecem insistir simultaneamente na mesma emoção, deixando pouco espaço para que o espectador a descubra sozinho. Essa é uma tendência comum no cinema de inspiração religiosa destinado a uma audiência ampla, que frequentemente prefere clareza afetiva à ambiguidade. Em algumas cenas, o filme poderia confiar mais no silêncio ou na atuação dos atores. Ainda assim, reduzir a obra à manipulação emocional seria uma crítica insuficiente, porque todo melodrama organiza cuidadosamente a resposta emocional do público. A questão relevante é se essa organização está sustentada por personagens e conflitos capazes de justificar a intensidade. Em seus melhores momentos, está. A sequência em que Anna expressa cansaço diante da própria condição, por exemplo, ganha força não porque a trilha musical informa que devemos sofrer, mas porque o filme já estabeleceu a duração de sua experiência. Quando uma criança começa a perder a esperança, a dor dos pais adquire outra dimensão. Christy não pode simplesmente prometer que tudo ficará bem, porque já compreende que talvez não fique. A responsabilidade de oferecer conforto entra em conflito com a honestidade. Essa tensão produz algumas das cenas emocionalmente mais densas do filme. Há também uma dimensão importante de gênero nas relações de cuidado apresentadas. Embora Kevin seja um pai presente e amoroso, é Christy quem assume o papel narrativo da mãe que identifica o problema, insiste diante dos profissionais e acompanha a filha de maneira mais contínua. Isso corresponde tanto ao relato que inspira o filme, quanto a uma tradição cultural na qual o trabalho de cuidado recai frequentemente sobre mulheres. A obra não transforma essa divisão em tema político explícito, mas ela está visível. O corpo de Christy também é consumido pela doença de Anna, ainda que de outra maneira. Privação de sono, viagens, ansiedade e responsabilidade contínua. Cuidar aparece como trabalho físico e emocional. Esse aspecto ganha relevância nas cenas em que instituições médicas inicialmente não respondem à urgência percebida pela mãe. Existe uma longa história de pacientes e familiares, especialmente mulheres, tendo suas observações
tratadas como exagero emocional. O filme não desenvolve uma crítica sistêmica detalhada, mas utiliza dramaticamente essa experiência de descrédito. Christie precisa transformar sua intuição em insistência. Ela sabe que a filha está sofrendo porque convive com ela, mas esse saber doméstico precisa ser traduzido para uma linguagem institucional antes de adquirir autoridade. Quando o diagnóstico finalmente confirma a gravidade da situação, há uma espécie de vitória amarga. A mãe estava certa. Mas estar certa significa descobrir algo terrível. O especialista, por sua vez, representa uma forma diferente de autoridade. Quando Christie finalmente encontra um profissional capaz de nomear a condição e explicar suas implicações, a linguagem médica produz ao mesmo tempo alívio e terror. Dar nome à doença organiza o caos, mas também elimina a esperança de que seja algo simples e passageiro. Essa ambivalência é representada de forma convincente. A família desejava uma resposta. Quando a resposta chega, revela uma realidade muito mais dura do que queriam imaginar. Saber pode ser doloroso, mas não saber havia se tornado insuportável. O filme mantém uma relação relativamente respeitosa com a incerteza científica. Depois da melhora de Anna, os médicos observam a mudança e reconhecem que sua condição já não se manifesta como antes. A narrativa religiosa interpreta isso como um milagre, mas a autoridade médica não é obrigada a pronunciar uma declaração teológica. Essa separação é inteligente. A medicina pode reconhecer aquilo que observa sem transformar o médico em sacerdote ou opositor da fé. Assim, duas formas de linguagem convivem. Uma descreve o fenômeno clínico, a outra procura atribuir significado existencial ao fenômeno. Essa convivência diferencia Milagres do Paraíso de narrativas que constroem artificialmente um conflito entre ciência e religião. O filme não precisa diminuir a medicina para exaltar a fé. Na verdade, boa parte da história depende da competência médica. Christie procura especialistas porque acredita que eles podem ajudar, e o filme nunca sugere que deveria abandonar tratamento em favor exclusivo da oração. Esse equilíbrio amplia sua acessibilidade. Mesmo espectadores céticos, diante da interpretação sobrenatural, podem reconhecer a honestidade do conflito familiar e a importância do cuidado recebido. A experiência narrada por Anna, depois da queda, é filmada com uma delicadeza calculada. O desafio era enorme. Representar visualmente o céu poderia facilmente transformar uma experiência íntima em espetáculo kitsch. Higgin prefere uma iconografia de luz, tranquilidade e acolhimento, evitando construir uma geografia celestial excessivamente detalhada. Isso preserva uma parte da subjetividade da menina. O filme está menos interessado em apresentar o céu como lugar que possa ser mapeado do que em transmitir a sensação de paz que Anna associa à experiência. A sequência funciona, portanto, como contraste radical com a dor corporal que dominou sua existência recente. Essa paz é essencial, porque a enfermidade havia transformado a relação de Anna com a morte. Para uma criança saudável, a morte pode ser um conceito distante. Para Anna, torna-se possibilidade associada ao próprio corpo. Sua experiência dentro da árvore radicaliza essa proximidade. A narrativa sugere que, em vez de terror, ela encontra acolhimento. Independentemente da interpretação literal que cada espectador atribua ao acontecimento, a cena possui uma função psicológica clara: reorganizar a relação da menina com o medo. Ao retornar, Anna não é apenas alguém que sobreviveu fisicamente. É alguém que afirma ter adquirido uma compreensão diferente da existência. A árvore pode ser lida nesse sentido como espaço liminar. Ela pertence simultaneamente à superfície e ao subterrâneo, ao mundo familiar e ao desconhecido. Seu interior é natural, mas parece quase arquitetónico, como uma passagem vertical que separa dois estados.
Ana cai dentro dela e permanece fora da visão dos adultos, criando uma suspensão narrativa na qual ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Os bombeiros e familiares trabalham acima, presos à lógica física do resgate, enquanto o filme sugere que a menina vive uma experiência que não pode ser testemunhada por eles. O espaço separa conhecimento público e experiência privada. Essa separação continuará depois do resgate. Christie pode acreditar no relato da filha, os médicos podem observar sua melhora e a comunidade pode reagir, mas ninguém além de Ana possui acesso direto ao que ela afirma ter experimentado. O filme precisa, portanto, construir credibilidade não por prova objetiva, mas pela relação de confiança entre personagens. A mãe acredita porque conhece a filha. O espectador é convidado a decidir como se posiciona. Essa estrutura é semelhante à de muitos relatos religiosos, nos quais a experiência pessoal não pode ser demonstrada de maneira equivalente a um dado laboratorial. A força do testemunho depende da confiança atribuída à testemunha. É significativo que a narrativa seja inspirada por um livro escrito pela mãe. A própria existência do filme está ligada a um processo de testemunho, experiência privada convertida em narrativa pública. Christie Beam não apenas vive os acontecimentos, posteriormente organiza sua memória em uma história capaz de circular entre desconhecidos. O cinema amplia esse movimento. A família real transforma-se em personagens interpretados por atores. Os espaços são recriados, os acontecimentos são condensados e a experiência torna-se produto cultural. Essa passagem do testemunho para o espetáculo cinematográfico levanta questões interessantes sobre a autenticidade. Nenhum filme baseado em fatos reais é simplesmente a realidade reproduzida. Há seleção, compressão temporal, composição de cenas e dramatização. Milagres do Paraíso assume as convenções necessárias para transformar uma trajetória familiar complexa em aproximadamente 2 horas de narrativa. Personagens secundários precisam ter funções claras, conflitos são organizados em momentos específicos e a progressão emocional ganha uma arquitetura que a vida real raramente possui. O resultado não deve ser confundido com documentação direta. Sua verdade principal é dramática e afetiva. Transmitir ao espectador o modo como a família interpreta aquilo que viveu. A frase, baseada em uma história real, possui particular força no cinema religioso porque altera o contrato com o público. O milagre inteiramente ficcional pode ser aceito como mecanismo narrativo. O milagre apresentado como acontecimento real solicita outra forma de atenção. O espectador sabe que existe uma reivindicação de realidade por trás das imagens. Para alguns, isso intensifica a fé. Para outros, produz ceticismo e desejo de verificar detalhes. O filme trabalha conscientemente com essa tensão. Sua intenção não é manter o espectador em neutralidade, mas convidá-lo a considerar a possibilidade de que a realidade contenha acontecimentos que escapam às expectativas ordinárias. Ainda assim, a obra parece compreender que basear todo o seu impacto na aceitação literal do sobrenatural seria arriscado. Por isso, desenvolve uma segunda definição de milagre, mais inclusiva. No discurso final, a narrativa retorna às pessoas que ajudaram a família em diferentes momentos. O milagre passa a incluir o gesto de alguém que oferece tempo, cuidado ou bondade sem obrigação. Esse movimento possui clara função retórica. Permite que até o espectador, que não compartilhe completamente a teologia do filme, reconheça um campo moral comum. A solidariedade é apresentada como forma de transcendência cotidiana. Tal estratégia também responde a uma pergunta difícil que assombra qualquer narrativa de cura milagrosa. E aqueles que não são curados? Se o filme simplesmente afirmasse que a recuperação de Ana ocorreu porque a família acreditou suficientemente, criaria uma implicação cruel para todas as pessoas religiosas cujas doenças permanecem ou terminam em morte. Milagres do Paraíso toca nesse problema, ao apresentar outras crianças doentes e famílias que continuam sofrendo. A experiência de Ana não se transforma em fórmula universal. A cura é singular e, justamente por isso, é chamada de milagre, não de mecanismo garantido. Uma das passagens mais importantes nesse sentido
envolve o contacto de Anna com outra criança hospitalizada. A menina protagonista, apesar de sua própria dor, torna-se fonte de conforto para alguém que enfrenta situação igualmente grave. Essa relação impede que a experiência religiosa seja inteiramente centrada na recompensa individual. Anna recebe cuidado, mas também oferece presença. A fé aparece como algo que circula entre pessoas, não apenas como pedido dirigido a Deus. Mesmo antes de sua recuperação, ela já participa de uma rede de solidariedade. Esse elemento modifica a nossa compreensão da personagem. Anna não é apenas paciente esperando salvação. Ao longo do filme, sua vulnerabilidade convive com uma capacidade de afetar os outros. Crianças em melodramas religiosos correm frequentemente o risco de serem transformadas em símbolos de pureza, existindo apenas para ensinar lições aos adultos. Milagres do Paraíso não escapa completamente dessa tradição, mas Kylie Rogers preserva uma espontaneidade que impede a personagem de se tornar alegoria total. Anna continua sendo menina, mesmo quando o roteiro lhe atribui um significado espiritual. O equilíbrio entre infância e simbolismo é particularmente delicado na sequência da árvore. A imagem de uma criança desaparecendo dentro de um tronco possui uma força quase mítica, remetendo a contos, narrativas de descida ao mundo subterrâneo e histórias de renascimento. Contudo, a direção ancora o episódio em procedimentos concretos de resgate. Há equipamentos, bombeiros, preocupação com a estabilidade do local e desespero familiar. O símbolo não substitui a materialidade. Essa coexistência entre mito e procedimento é uma das características formais mais interessantes da cena. O som desempenha papel decisivo nessa construção. Antes da queda, há a energia normal da brincadeira. Depois, o espaço sonoro muda abruptamente. O interior do tronco cria uma sensação de isolamento, enquanto as vozes do lado de fora pertencem a outro mundo. A distância física torna-se distância acústica. Quando o filme se aproxima da experiência subjetiva de Anna, ruídos concretos cedem espaço a uma paisagem mais contemplativa. Essa transformação ajuda a separar o acontecimento espiritual do resgate, sem precisar explicá-lo continuamente por diálogos. A música de Carlo Siliotto participa amplamente da arquitetura emocional do filme. Sua função não é discreta. A trilha acompanha o sofrimento, a esperança, a tensão e a transcendência com clareza. Para espectadores acostumados a uma estética mais minimalista, alguns momentos podem parecer excessivamente orientados pela música. No entanto, dentro da tradição melodramática, esse uso corresponde à intenção de tornar audíveis emoções que personagens nem sempre conseguem verbalizar. A trilha age como uma espécie de consciência afetiva coletiva. Em cenas hospitalares, a música frequentemente suaviza a frieza tecnológica do ambiente, lembrando que aquilo que está em jogo não pode ser reduzido a números e exames. Nas sequências de crise, ela contribui para a aceleração do ritmo. Nos momentos de contemplação, prolonga a sensação de suspensão. O tema espiritual não precisa ser explicitamente religioso em cada aparição. Muitas vezes, são harmonias expansivas e texturas luminosas que sugerem esperança. A estratégia é convencional, mas eficaz para o público ao qual o filme se dirige. A fotografia acompanha essa lógica de luminosidade. O Texas rural é filmado com calor, amplitude e uma qualidade visual que associa o ambiente doméstico à vida. Céus abertos, campos e luz natural constroem um mundo que parece, no início, protegido por sua própria simplicidade. Quando a doença se instala, essa paisagem não desaparece, mas perde a capacidade de garantir segurança. É interessante observar como o mesmo espaço pode mudar de significado sem mudança radical de aparência. A beleza permanece, mas os personagens já não conseguem experimentá-la da mesma maneira. Essa discrepância entre beleza exterior e sofrimento interior
é um dos motivos visuais recorrentes do melodrama. O mundo continua iluminado quando um personagem está desesperado, produzindo uma espécie de injustiça perceptiva. Como pode tudo parecer tão normal se a vida de uma família está desmoronando? Milagres do Paraíso utiliza esse contraste de forma especialmente eficaz nas transições entre casa, viagens e hospital. A existência coletiva prossegue. Pessoas fazem compras, dirigem, trabalham e riem enquanto Christie vive uma emergência permanente. A doença isola justamente porque o mundo não para. As viagens para Boston reforçam esse isolamento e, ao mesmo tempo, ampliam o universo da narrativa. Christie e Anna deixam o Texas e entram em uma cidade cuja escala contrasta com a intimidade da propriedade familiar. O deslocamento físico representa a busca por uma autoridade que não está disponível perto de casa. Cada viagem exige esforço financeiro, logístico e emocional. A distância torna visível o custo do acesso a tratamentos especializados. Embora o filme não desenvolva uma crítica aprofundada ao sistema de saúde norte-americano, suas imagens revelam uma realidade. Receber cuidado adequado depende muitas vezes de mobilidade, recursos e persistência. Christie precisa convencer pessoas, negociar possibilidades e insistir até conseguir aproximar a filha do especialista. Sua determinação é filmada como extensão do amor materno, mas também revela uma dimensão social incômoda. O que acontece com famílias que não conseguem insistir da mesma maneira? O filme não formula a pergunta diretamente, mas ela permanece nas margens da narrativa. A excepcionalidade da protagonista é, em parte, uma capacidade extraordinária de mobilização. O amor não existe isolado das condições materiais necessárias para agir. O mesmo vale para a comunidade dos Bean. A família possui vínculos, igreja, amigos e um ambiente social capaz de oferecer algum suporte. Esse capital comunitário importa. Quando a doença ameaça fragmentar a família, outras pessoas ajudam a sustentar aquilo que os pais não conseguem fazer sozinhos. A narrativa religiosa interpreta essa rede como manifestação da providência, mas ela também pode ser compreendida sociologicamente como força dos laços comunitários. As duas leituras não precisam se excluir. A igreja, portanto, é retratada de forma ambivalente. De um lado, oferece pertencimento, linguagem compartilhada e pessoas dispostas a ajudar. De outro, alguns membros demonstram como comunidades baseadas em certezas morais podem reagir mal ao sofrimento inexplicável. Essa ambivalência é essencial para impedir uma visão excessivamente idealizada. Christie pode se afastar de determinadas práticas sem perder inteiramente a possibilidade de fé. Sua jornada não consiste em abandonar Deus e depois simplesmente retornar ao ponto inicial. Ela precisa reconstruir uma forma de crença menos dependente de respostas fáceis. Quando o pastor finalmente ocupa espaço mais significativo, sua função não é apresentar uma explicação filosófica definitiva. Ele representa uma religião mais capaz de acolher perguntas. Essa diferença entre doutrina usada para julgar e fé usada para acompanhar é central no filme. A história prefere a segunda. Não por acaso, os personagens mais positivos são aqueles que permanecem ao lado de quem sofre sem exigir que o sofrimento seja imediatamente transformado em lição. Essa ética da presença aproxima Milagres do Paraíso de uma tradição cristã na qual compaixão é mais importante do que certeza intelectual. O filme não deixa de afirmar uma interpretação sobrenatural do acontecimento, mas seu argumento moral mais persuasivo está nos comportamentos humanos. A crença ganha credibilidade quando produz cuidado, não quando produz julgamento.
Christie perde confiança na comunidade quando algumas pessoas a culpam. Recupera parte dessa confiança quando percebe quantas outras pessoas ofereceram amor. O milagre coletivo é, nesse sentido, uma comunidade capaz de aprender a cuidar. O título brasileiro, Milagres do Paraíso, utiliza o plural, e esse detalhe corresponde particularmente bem à conclusão temática. O grande acontecimento envolvendo Ana é apenas um centro de gravidade em torno do qual outros pequenos acontecimentos são reinterpretados. O encontro com Ângela, a dedicação médica, a persistência materna, o apoio familiar, o trabalho dos socorristas e gestos de desconhecidos passam a compor uma cadeia. A narrativa afirma que olhar apenas para o evento espetacular seria perder parte do significado. O extraordinário pode estar distribuído pelo cotidiano. Naturalmente, existe uma estratégia ideológica nessa expansão. Ao chamar atos humanos de milagres, o filme reinscreve a solidariedade em uma visão teológica do mundo. Para um espectador religioso, isso pode representar a ação de Deus por meio de pessoas. Para um espectador secular, os mesmos gestos podem ser valorizados sem referência sobrenatural. A habilidade do filme está em permitir que essas leituras coexistam durante boa parte de sua duração, ainda que a posição espiritual da obra seja inequívoca. Ela acredita no testemunho de Ana e organiza o final para validar essa crença. Essa certeza final, porém, só funciona porque o filme atravessou a dúvida. Se Christie permanecesse espiritualmente segura do início ao fim, a narrativa teria uma trajetória emocional muito mais plana. Sua crise permite que a fé reconstruída possua outra qualidade. Ela já não é inocente. Passou pelo hospital, pelo medo, pela raiva e pela experiência de não encontrar respostas. Quando retorna ao espaço religioso, não retorna como a mesma pessoa. Esse arco pode ser compreendido como uma versão moderna da narrativa de provação espiritual. Textos religiosos de diferentes tradições frequentemente apresentam personagens cuja relação com o sagrado é testada por sofrimento aparentemente injustificável. Milagres do Paraíso atualiza esse padrão dentro de uma família norte-americana contemporânea, substituindo desertos e catástrofes épicas por hospitais, exames e burocracia médica. A pergunta permanece semelhante. O que acontece com a fé quando a realidade contradiz as expectativas de proteção? O filme responde não com abstração, mas com experiência familiar. Há ecos inevitáveis da história de Jó, embora a obra não precise estabelecer essa comparação explicitamente. O sofrimento inocente desafia a ideia de que o mundo funciona segundo uma relação simples entre virtude e recompensa. Christie é obrigada a abandonar justamente essa simplicidade. Sua família frequenta a igreja, procura viver de acordo com sua fé, e ainda assim uma criança adoece. Isso desmantela qualquer teologia automática de causa e efeito. A cena em que pessoas insinuam responsabilidade espiritual pela doença é, nesse sentido, quase uma repetição contemporânea dos amigos de Jó que tentam explicar o sofrimento por alguma culpa oculta. O filme rejeita essa lógica. Ana não está doente porque alguém falhou moralmente. Christie não precisa encontrar um pecado para justificar a dor. Essa rejeição possui importância ética muito maior do que pode parecer, especialmente em contextos onde enfermidades são interpretadas por discursos que culpabilizam pacientes. Ao mesmo tempo, a cura final reintroduz uma questão que o filme não consegue resolver completamente. Por que Ana melhora enquanto outras crianças permanecem doentes? A narrativa evita oferecer uma resposta total, e essa recusa é provavelmente a única escolha responsável dentro de seus limites. Qualquer explicação que apresentasse Ana
como mais merecedora, mais amada por Deus ou pertencente a uma família com fé superior seria moralmente problemática. O filme prefere tratar a cura como um mistério. O milagre é precisamente aquilo que não pode ser convertido em regra. A presença de outras crianças hospitalizadas lembra continuamente essa desigualdade do destino. O hospital é um espaço em que inúmeras famílias vivem histórias paralelas, muitas sem o mesmo desfecho. Christie percebe isso, e o espectador também. A alegria pela recuperação de Ana não apaga a existência dessas outras trajetórias. Essa consciência dá ao final uma nota de responsabilidade. Ter recebido algo extraordinário implica reconhecer o sofrimento alheio, não reivindicar superioridade espiritual. É nesse ponto que o testemunho se torna missão narrativa. Ao contar a história, Christie não está apenas celebrando a filha, está tentando atribuir significado àquilo que ocorreu. O filme apresenta a fala pública como culminação de uma transformação pessoal. No início, ela procurava respostas para sua própria família. No final, precisa falar diante de uma comunidade e reconhecer que o acontecimento não pertence exclusivamente a ela. O privado torna-se compartilhado. Essa transformação também está presente na própria Ana. Sua experiência dentro da árvore não é apresentada como um privilégio que a separa dos outros, mas como algo que a torna capaz de falar de esperança. A menina permanece criança, porém sua posição narrativa muda. Antes, adultos falavam sobre seu corpo. Depois, ela possui um conhecimento que os adultos não podem verificar plenamente. Há uma inversão de autoridade. A paciente torna-se testemunha. Tal inversão é particularmente interessante em um filme tão centrado em instituições adultas. Médicos, pais, pastores e socorristas possuem formas específicas de conhecimento e poder. Ana depende deles em quase todas as etapas. Entretanto, no coração do acontecimento sobrenatural, ela está sozinha. Nenhum adulto pode entrar naquele espaço com ela. O mistério pertence à criança. A tradição cristã possui longa história de atribuir às crianças uma relação especial com inocência e receptividade espiritual. E o filme mobiliza claramente esse imaginário. Contudo, Kylie Rogers impede que Ana seja reduzida à pureza abstrata. Sua personagem sente medo, frustração e cansaço. A inocência, quando existe, não significa ausência de complexidade. É justamente porque Ana foi mostrada como pessoa concreta que seu relato posterior possui impacto. A direção de atores é particularmente eficiente nas interações familiares. Os Bean precisam parecer uma família que existia antes da câmera e continuará existindo depois do final. Pequenas brincadeiras, interrupções e gestos físicos ajudam a construir essa sensação. O filme seria muito menos convincente se todos os diálogos domésticos fossem exclusivamente sobre fé ou doença. A presença de animais, tarefas e relações entre irmãs oferece textura ao mundo. Esses elementos cotidianos cumprem também uma função narrativa de contraste. Quanto mais vida existe ao redor de Ana, mais dolorosa se torna a ameaça de perdê-la. O filme não apresenta a família em um espaço abstrato de sofrimento. Há cachorros, refeições, carros, escola, trabalho, igreja e brincadeiras. A morte potencial invadiria uma vida já cheia de vínculos. É isso que torna a doença dramaticamente significativa. A propriedade rural possui ainda uma dimensão simbólica de abundância. Animais, árvores e espaço aberto sugerem vitalidade, enquanto o corpo de Ana perde progressivamente a capacidade de realizar uma das funções fundamentais da vida: alimentar-se. O mundo ao redor parece fértil. O organismo da menina está em crise.
Esse contraste não é explicitado verbalmente, mas funciona visualmente. A natureza contém simultaneamente vida e perigo. A árvore, mais uma vez, concentra essa ambiguidade. É símbolo de crescimento, enraizamento e continuidade, mas seu interior vazio pode matar. O mesmo objeto contém ameaça e salvação. Depois do acidente, a árvore deixa de ser apenas cenário e passa a organizar a memória familiar. Ela representa o ponto em que a narrativa se divide em antes e depois. Poucos objetos do filme possuem tamanho poder de condensação. O acidente também modifica o ritmo. Até então, a doença se desenvolve por acumulação. O perigo cresce lentamente, episódio após episódio. A queda é abrupta. Em poucos segundos, toda a narrativa entra em modo de emergência. Essa mudança produz uma espécie de choque formal. O espectador havia aprendido a temer a doença. De repente, precisa temer um acidente completamente diferente. A ironia trágica é evidente. Depois de tudo o que a família fez para proteger Ana de um corpo vulnerável, um acontecimento externo aparentemente banal ameaça matá-la instantaneamente. O filme explora essa crueldade sem prolongá-la de maneira sádica. A tensão serve para conduzir ao mistério, não para transformar o resgate em espetáculo de ação. Ainda assim, a sequência é encenada com competência física. A profundidade do tronco precisa ser compreendida. Os obstáculos do resgate precisam parecer reais, e o desespero de Christie precisa coexistir com a atuação organizada dos socorristas. A mise-en-scène alterna diferentes posições espaciais, a superfície, o interior da árvore e o entorno ocupado pela comunidade. Essa organização ajuda o público a acompanhar uma situação potencialmente confusa. A clareza espacial aumenta a tensão. O rosto de Jennifer Garner durante o resgate funciona quase como centro de montagem. Há pouco que Christie possa fazer além de esperar, e essa passividade é devastadora para uma personagem definida pela ação. Ela observa outras pessoas tentando alcançar a filha e precisa entregar o controle. O acidente leva ao extremo um aprendizado que a doença já havia iniciado. Amar não significa conseguir impedir todo o sofrimento. Essa é, talvez, a lição mais dolorosa de sua trajetória. Quando Ana é retirada e sobrevive, o alívio imediato ainda não contém a dimensão completa do que aconteceu. O filme permite que o significado surja gradualmente. Primeiro, existe o fato físico de a menina estar viva. Depois, o relato da experiência. Finalmente, a percepção de que sua condição gastrointestinal mudou. Essa progressão é importante porque impede que todos os elementos extraordinários sejam apresentados de uma única vez. O espectador acompanha a mesma sequência de descoberta que a família. A cura não chega como anúncio externo. Manifesta-se em pequenas evidências corporais. Ana consegue fazer coisas que antes causavam dor. A normalidade retorna de maneira quase estranha. Existe algo profundamente cinematográfico nessa transformação do cotidiano em prova emocional. Não é necessário mostrar uma luz descendo do céu ou um fenômeno visível para todos. Basta mostrar uma menina comendo. Depois de tudo que a narrativa construiu, esse gesto carrega um peso extraordinário. O cinema frequentemente encontra seus momentos mais poderosos quando um objeto ou ação simples acumula significado ao longo do tempo. A recuperação de Ana também muda a textura do corpo filmado. Antes, seu corpo é frequentemente associado a camas, aparelhos, posições de desconforto e movimentos limitados. Depois, recupera mobilidade e espontaneidade. Essa mudança não precisa ser discursiva, porque o espectador já aprendeu a ler a fisicalidade da personagem. O corpo torna-se argumento visual. Há, evidentemente, uma dimensão problemática potencial
em qualquer narrativa que associa cura física à conclusão espiritual. Pessoas com doenças crônicas ou deficiências podem perceber nesse tipo de estrutura a ideia implícita de que um corpo saudável representa restauração completa, enquanto um corpo doente seria uma condição narrativa a ser superada. Milagres do Paraíso não escapa totalmente desse paradigma. Sua história real envolve justamente uma melhora extraordinária, portanto, a cura é inevitavelmente central. Ainda assim, o filme procura demonstrar que valor, amor e dignidade de Ana nunca dependeram de sua recuperação. Ela já era plena como pessoa enquanto estava doente. A família não a ama porque espera que volte a ser saudável. Luta porque a ama na condição em que se encontra. Essa diferença ética é importante. A cura muda as possibilidades de vida, não o valor intrínseco da personagem. O filme é mais cuidadoso quando mantém essa distinção. Também é relevante observar que a experiência de Christie não termina exatamente quando os sintomas desaparecem. Anos de medo não se apagam instantaneamente. A narrativa acelera o processo para chegar à conclusão, mas podemos perceber que a mãe precisa reaprender a não vigiar cada gesto da filha. A cura do corpo de Ana exige uma espécie de cura psicológica da família. Voltar ao normal não é simplesmente retornar ao passado. Na verdade, o passado já não existe. Todos foram transformados. A família possui uma memória compartilhada de dor, viagens, hospitais e quase perda. A fé de Christie é diferente. O relacionamento entre pais e filhos foi testado, e Ana possui uma experiência que passa a organizar sua identidade pública. O final feliz, portanto, não restaura completamente o estado inicial. Ele cria uma nova normalidade. Essa estrutura corresponde ao modelo clássico do retorno transformado. A narrativa começa em casa, afasta personagens do equilíbrio e finalmente retorna ao espaço comunitário. Mas aquilo que retorna não é igual ao que partiu. O espectador pode reconhecer os mesmos lugares, pessoas e rituais, porém, seu significado foi alterado. A igreja, em particular, deixa de ser apenas cenário inicial e torna-se lugar onde a experiência é reinterpretada. O discurso final de Christie sintetiza explicitamente a tese do filme. Alguns ouvintes acreditam, outros podem manter dúvidas. A própria existência da dúvida é reconhecida. O testemunho não força uma conclusão lógica, apresenta uma experiência e convida à interpretação. Essa cena funciona também como resposta metalinguística ao espectador. Assim como Christie fala diante de sua comunidade, o próprio filme fala diante de uma audiência heterogênea. Alguns espectadores chegam já predispostos a aceitar milagres. Outros entram com ceticismo. A obra sabe que não pode eliminar essa diferença. Em vez disso, procura construir uma experiência emocional suficientemente forte para que a discordância intelectual não impeça a empatia. Essa é provavelmente a razão de seu sucesso junto a públicos muito além do circuito estritamente religioso. O drama parental é universalmente legível. Não é necessário compartilhar a teologia dos Bean para compreender o terror de uma mãe diante de uma filha doente. A fé oferece ao filme sua estrutura de significado, mas o vínculo familiar oferece seu acesso emocional. Jennifer Garner atua justamente na interseção dessas duas dimensões. O sucesso comercial da produção confirmou a existência de um público expressivo para dramas religiosos realizados com acabamento técnico semelhante ao de produções de estúdio convencionais. Na década de 2010, o cinema de inspiração cristã nos Estados Unidos passou por um processo importante de expansão industrial. Algumas obras eram produzidas diretamente para nichos confessionais, enquanto outras buscavam combinar temas de fé com estrelas conhecidas, campanhas amplas e estruturas narrativas acessíveis. Milagres do Paraíso pertence claramente ao segundo grupo. Sua ambição é falar com espectadores religiosos sem limitar sua legibilidade exclusivamente a eles. A participação de produtores ligados ao cinema de fé
e a distribuição por uma grande estrutura de estúdio contribuíram para esse posicionamento híbrido. O filme não possui aparência de produção improvisada ou de mensagem filmada com recursos mínimos. Há cuidado na fotografia, elenco reconhecível, locações convincentes e uma direção que compreende a gramática do melodrama comercial. Isso importa porque a forma industrial também comunica legitimidade cultural. A história de uma família religiosa é apresentada com os mesmos códigos de prestígio emocional usados por outros dramas familiares de Hollywood. Patricia Regan era uma escolha coerente, justamente porque sua filmografia demonstra interesse por personagens comuns submetidos a circunstâncias extraordinárias. Em trabalhos anteriores, ela já havia explorado fronteiras, família, esperança e sobrevivência. Sua direção privilegia clareza narrativa. Raramente existe dúvida sobre o que uma cena quer comunicar, quem ocupa o centro emocional ou como um acontecimento afeta as relações. Essa transparência pode parecer convencional, mas é funcional para uma obra cuja força depende de conexão imediata com o público. Regan também evita transformar a religião em espetáculo visual permanente. A maior parte da fé aparece em comportamentos, conversas, rituais comunitários e crises pessoais. O sobrenatural visualizado ocupa relativamente pouco tempo. Isso preserva a centralidade do drama humano. Se o filme estivesse cheio de sinais milagrosos desde o início, a queda de Ana perderia singularidade. O roteiro de Randy Brown organiza cuidadosamente a escalada da doença. Primeiro, sintomas que poderiam parecer comuns. Depois, repetição e agravamento. Em seguida, incapacidade das respostas iniciais e necessidade de especialista. Cada etapa reduz o espaço da esperança convencional. Esse processo é essencial para que a mãe não pareça exagerada em sua insistência. O espectador presencia a progressão e compartilha gradualmente sua certeza de que algo grave está acontecendo. Quando Christie confronta profissionais ou desafia burocracias, a narrativa já construiu legitimidade para sua ação. Ela não é apresentada como mãe racional que rejeita especialistas, mas como alguém que exige que especialistas observem aquilo que os procedimentos iniciais não captaram. É uma diferença importante. A doença funciona também como máquina de revelação moral. Sob pressão, personagens mostram quem são. Algumas pessoas oferecem ajuda, outras produzem julgamento. O casamento é testado, a comunidade é testada e a própria fé é testada. Essa é uma característica típica do melodrama. O sofrimento torna visíveis valores que a rotina mantinha implícitos. Contudo, a narrativa evita transformar todos os personagens secundários em instrumentos morais simplificados. Kevin, por exemplo, poderia ser o marido que não compreende a urgência da esposa, criando um antagonismo doméstico previsível. O filme prefere uma tensão mais realista. Ele também está assustado e sobrecarregado, mas possui responsabilidades diferentes. O conflito surge menos de falta de amor do que de perspectivas distintas dentro do mesmo desespero. Martin Henderson trabalha com contenção, permitindo que Kevin represente uma masculinidade cuidadora sem precisar competir com Christie pelo centro dramático. Há momentos em que seu sofrimento aparece na impossibilidade de resolver concretamente o problema. Ele quer proteger a família, mas dinheiro, trabalho e presença paterna possuem limites. A doença expõe esses limites. Sua vulnerabilidade é menos verbal do que a de Christie, mas não menos real. A dinâmica do casal é especialmente importante porque a história sobre crianças gravemente doentes frequentemente correm no risco de transformar os pais em funções narrativas. Aqui existem sinais de uma relação que precisa sobreviver ao mesmo tempo em que tenta salvar a filha. O amor conjugal não desaparece, mas é comprimido. Há pouco tempo para intimidade, quando cada conversa pode ser interrompida por uma crise. Essa erosão silenciosa é reconhecível para qualquer família submetida a cuidado prolongado. A narrativa
sugere que uma das consequências mais cruéis da doença é ocupar todo o espaço disponível. Ela invade conversas, horários, orçamento e imaginação. Mesmo momentos felizes são avaliados em relação ao estado de Ana. O futuro familiar deixa de ser pensado em anos e passa a ser pensado em dias ou consultas. A condição médica coloniza a temporalidade. É por isso que os momentos de interrupção, como a experiência proporcionada por Angela, possuem tamanho valor. Eles restauram temporariamente um tempo não médico. Christie e Ana podem simplesmente existir juntas, sem que cada minuto seja organizado por sintomas. A cidade torna-se espaço de passeio, não apenas destino de hospital. Essa breve recuperação da espontaneidade antecipa, de certo modo, aquilo que a cura representará depois. Queen Latifah possui uma habilidade particular para projetar calor sem tornar a personagem sentimentalmente passiva. Angela é generosa, mas também divertida e assertiva. Sua presença impede que o encontro pareça caridade unilateral. Ela não trata Christie e Ana como objetos de pena, convida-as a participar de uma experiência. Essa diferença preserva dignidade. A hospitalidade de uma desconhecida possui grande importância dentro da teologia cotidiana do filme. Antes de qualquer milagre espetacular, alguém escolhe ser bom, sem expectativa de recompensa. O filme retorna posteriormente a essa memória, para afirmar que acontecimentos desse tipo também merecem atenção. A providência, nessa perspectiva, não precisa suspender as leis da natureza em cada instante. Pode operar através da disponibilidade humana. Esse argumento possui ressonância cultural ampla. Em sociedades caracterizadas por instituições complexas e relações frequentemente impessoais, pequenos gestos de cuidado podem adquirir intensidade extraordinária. Uma pessoa doente encontra dezenas de profissionais, funcionários e desconhecidos. A diferença entre ser tratada como problema ou como pessoa pode depender de atitudes aparentemente mínimas. Milagres do Paraíso transforma essa experiência em linguagem espiritual. O resultado é uma ética da atenção. O Dr. Nurko representa essa ética dentro da medicina. Sua competência não está em oposição ao humor. Ao contrário, o filme sugere que excelente cuidado pediátrico exige compreender a experiência emocional da criança. Um médico que consegue fazê-la sorrir não está abandonando ciência. Está reconhecendo que paciente e diagnóstico não são a mesma coisa. Essa humanização ajuda a impedir que o hospital seja retratado exclusivamente como máquina burocrática. Ainda assim, a trajetória até chegar ao especialista revela falhas do sistema. Esperas, dificuldades de agenda e obstáculos logísticos se tornam parte do sofrimento. Christie não combate apenas a doença, mas a escassez de acesso. Sua insistência adquire uma dimensão quase épica, porque o filme transforma telefonemas e deslocamentos em etapas de uma missão. É uma forma doméstica de heroísmo. Esse heroísmo materno, porém, pode ser lido criticamente. Quando narrativas celebram indivíduos extraordinariamente persistentes, existe o risco de ocultar sistemas que não deveriam exigir heroísmo para funcionar. Uma mãe não deveria precisar superar uma série interminável de barreiras para que a dor grave da filha seja reconhecida. O filme não aprofunda essa crítica, pois sua atenção está na personagem. Mas a própria intensidade da luta deixa a questão visível. A família Bean possui recursos limitados, mas não está completamente sem apoio. Isso diferencia sua situação de muitas famílias para quem viagens interestaduais e especialistas seriam simplesmente impossíveis. O filme reconhece parcialmente custos e sacrifícios, embora não transforme desigualdade econômica em tema central. Sua perspectiva permanece individual. Ainda assim,
o espectador atento pode perceber como saúde, mobilidade e classe se cruzam na narrativa. O contexto tessano também é culturalmente significativo. A fé cristã comunitária, a propriedade rural, a presença de animais e a organização familiar situam os BIM dentro de um imaginário específico dos Estados Unidos. O filme não apresenta esse ambiente com ironia. Há uma valorização clara de seus vínculos, ainda que a comunidade não seja idealizada completamente. Esse respeito pelo universo representado explica parte da identificação do público religioso. Ao mesmo tempo, a escolha de atores conhecidos e uma linguagem cinematográfica acessível impede que o filme se feche culturalmente. As emoções são traduzidas em códigos globais do drama familiar. Uma mãe diante de um hospital, uma criança com medo, um pai tentando manter a família unida e irmãs tentando compreender a ausência de alguém são imagens que atravessam contextos religiosos. Por isso, a obra encontrou público também em países onde a experiência cultural do Texas é distante. O núcleo afetivo permanece reconhecível. No Brasil, o título Milagres do Paraíso dialoga diretamente com uma tradição de consumo de narrativas de fé, cura e família que possui forte presença tanto no cinema quanto na televisão e na literatura. A religiosidade brasileira é plural e possui características próprias, mas histórias de testemunho encontram terreno cultural familiar. O filme consegue circular entre audiências evangélicas, católicas e espectadores que simplesmente procuram um drama emocional. Essa transversalidade ajuda a explicar sua permanência na memória popular. Jennifer Garner contribuiu também para a divulgação da obra ao falar publicamente sobre o impacto emocional que a experiência de filmagem e o contato com a família tiveram sobre ela. Independentemente de qualquer leitura promocional dessas declarações, sua atuação demonstra um investimento afetivo evidente. Christie não é interpretada à distância. Garner aceita a intensidade do melodrama e não tenta proteger sua performance por meio de ironia. Isso é particularmente importante porque atores contemporâneos às vezes tratam o material abertamente sentimental com uma espécie de reserva, como se demonstrar emoção integralmente fosse esteticamente arriscado. Garner não faz isso. Quando a personagem desaba, ela desaba. Quando se irrita, a energia da cena muda completamente. Quando encontra esperança, o rosto se transforma. A sinceridade performática combina com a estética geral da obra. Milagres do Paraíso não é um filme irônico. Não pede ao público que mantenha a distância crítica das emoções. Sua linguagem pressupõe disponibilidade para sentir. Para alguns espectadores, essa frontalidade será excessiva. Para outros, precisamente ela produzirá envolvimento. A crítica cinematográfica frequentemente valoriza ambiguidade, contenção e complexidade formal, critérios importantes, mas não universais. Um melodrama pode trabalhar com clareza moral e ainda possuir interesse artístico. A pergunta deveria ser: como suas escolhas funcionam dentro do projeto que propõe? Milagres do Paraíso quer comunicar sofrimento, fé e gratidão de maneira ampla. Nesse objetivo, sua transparência é uma estratégia, não necessariamente uma falha. O problema surge nos momentos em que transparência se aproxima de redundância. Há cenas em que diálogo, música e expressão facial comunicam exatamente a mesma ideia, reduzindo o espaço interpretativo. Uma direção mais confiante poderia eliminar algumas frases explicativas e permitir que a imagem carregasse maior parte do sentido. Essa observação, contudo, não invalida o conjunto. O filme possui suficientes momentos de observação silenciosa para evitar uma experiência inteiramente discursiva. Uma dessas forças está no modo como a câmera registra a exaustão. Christie não precisa sempre dizer que está cansada. Sua postura, o modo de sentar,
a velocidade das respostas e a atenção fragmentada já comunicam desgaste. Ana também não precisa verbalizar cada dor. O corpo da atriz e sua relação com comida e espaço dizem muito. Nesses momentos, o filme alcança maior maturidade. A mise-en-scène doméstica também merece atenção. A casa não é apenas fundo visual, mas espaço que muda conforme a doença. Inicialmente, é lugar de circulação espontânea. Depois, objetos e rotinas passam a se organizar em torno do cuidado. A presença de Ana adquire outra densidade em cada cômodo. Essa transformação espacial é comum em famílias confrontadas com doença crônica. Uma residência pode gradualmente adquirir características de ambiente terapêutico, medicamentos, horários, restrições e vigilância. O privado é invadido pelo médico. Milagres do Paraíso sugere isso sem transformar a casa literalmente em hospital. É suficiente mostrar como conversas e comportamentos mudam. A mesa de refeições talvez seja o exemplo mais claro. Em muitas narrativas familiares, a mesa é local de conflito verbal ou comunhão. Aqui, ela possui dimensão corporal. O ato de comer pode provocar dor, e todos sabem disso. A comida torna visível aquilo que os personagens prefeririam esquecer. Quando Ana volta a comer normalmente, o significado dessa mesa se transforma novamente. O objeto não mudou, a experiência mudou. Essa reutilização de espaços e ações cria continuidade emocional. O filme não precisa inventar um símbolo novo para a cura. Ele recupera aquilo que a doença havia alterado. A narrativa também trabalha com a ideia de promessa. Pais fazem promessas implícitas aos filhos: proteger, cuidar, estar presentes. Doença grave revela os limites dessas promessas. Christie pode prometer presença, mas não cura. Essa diferença é brutal. Em vários momentos, sua angústia parece nascer não apenas do medo de perder Ana, mas de uma sensação de fracasso materno que racionalmente não lhe pertence. Se uma mãe define sua função como proteger a filha, o sofrimento que não consegue impedir pode ser experimentado como culpa. O filme mostra como essa culpa precisa ser desfeita. Amar não é possuir poder absoluto. A fé de Christie inicialmente parece participar dessa promessa de proteção. Uma família que acredita e vive de acordo com determinados valores espera, talvez sem formular explicitamente, que exista uma ordem moral no mundo. A doença destrói essa expectativa. A reconstrução espiritual só pode ocorrer quando a fé deixa de ser entendida como garantia de imunidade ao sofrimento. Esse é um arco teológico mais sofisticado do que a superfície sentimental da obra pode sugerir. O final não afirma que pessoas religiosas não sofrem. Toda a história demonstrou o contrário. Afirma que o sofrimento pode coexistir com presença, amor e, excepcionalmente, cura inexplicável. A diferença parece pequena, mas é fundamental. O filme seria muito mais simplista se sua mensagem fosse apenas: acredite e tudo dará certo. A própria duração da doença impede essa leitura. Christie acredita em diversos momentos antes da cura, e Ana continua sofrendo. Orações não funcionam como botão narrativo. Há silêncio, espera e deterioração. A eventual transformação chega sem que a família consiga produzi-la. Esse caráter não controlável é parte essencial da ideia de milagre. Se pudesse ser repetido por método, não seria milagre, mas procedimento. A narrativa insiste na surpresa. A queda na árvore não é planejada nem desejada. O acontecimento que muda tudo surge do acaso aparente. Há algo perturbador nessa estrutura, porque a cura parece ligada a um acidente que poderia ter matado Ana. O espectador precisa aceitar uma lógica na qual perigo extremo e salvação ocupam o mesmo evento. Essa ambivalência aproxima o filme de narrativas religiosas antigas, nas quais momentos de revelação frequentemente surgem em condições de ameaça. A transformação não ocorre em segurança. A árvore também pode ser interpretada como imagem do útero invertido. Ana entra em uma cavidade escura,
permanece isolada e depois é retirada com enorme esforço para uma nova vida corporal. Essa leitura não precisa ser intencional para ser produtiva. O cinema trabalha com associações visuais que ultrapassam intenções explícitas. O resgate possui uma dimensão de nascimento. O fato de a mãe permanecer do lado de fora intensifica essa leitura. Christie, que deu à luz Anna e passou todo o filme tentando cuidar de seu corpo, não pode participar desse segundo nascimento. Outros precisam retirá-la. A maternidade precisa aceitar uma separação radical. A filha atravessa sozinha uma experiência que a mãe nunca poderá possuir. Depois, Christie precisa acreditar no relato da filha sem poder verificá-lo. Isso representa uma mudança na relação entre as duas. Durante a doença, a mãe era intérprete privilegiada do corpo de Anna. Percebia sintomas que outros ignoravam. Depois da árvore, Anna se torna intérprete de uma experiência inacessível à mãe. A autoridade passa de uma para outra. Essa inversão dá ao filme uma estrutura de conhecimento interessante. Primeiro, Christie pede que médicos acreditem nela quando diz que algo está errado. Mais tarde, ela precisa decidir se acredita em Anna quando a menina relata algo extraordinário. Em ambos os casos, o tema é testemunho. Quem possui autoridade para dizer o que aconteceu a um corpo? A medicina responde por observação e exames. A experiência religiosa responde por memória subjetiva. O filme não os apresenta como idênticos, mas coloca ambos dentro de uma mesma história. Anna pode ter uma condição clínica mensurável e, simultaneamente, atribuir significado espiritual ao que viveu. A narrativa se recusa a reduzir uma dimensão à outra. Essa coexistência é uma das razões pelas quais o filme provocou respostas críticas variadas. Para espectadores que rejeitam a possibilidade de milagres, a interpretação sobrenatural pode parecer uma conclusão imposta. Para aqueles que compartilham a visão religiosa, ela pode representar confirmação poderosa. Entre esses polos existe um terceiro campo. Espectadores que permanecem agnósticos sobre a explicação, mas respondem emocionalmente ao drama. O filme parece conscientemente construído para manter esse campo aberto tanto quanto possível. Seu título, evidentemente, já revela a orientação. Não há intenção de neutralidade metafísica. A obra acredita. Mas acreditar não significa necessariamente exigir que cada espectador abandone toda dúvida antes de entrar na sala. A estratégia é apresentar pessoas, sofrimento e transformação, esperando que o envolvimento venha antes da conclusão. Esse método corresponde à tradição do testemunho religioso. Primeiro conta-se o que aconteceu, depois convida-se o ouvinte a interpretar. A emoção cria a abertura. O relato individual torna-se argumento não por silogismo, mas por identificação. O cinema é especialmente adequado a isso porque rostos, vozes e espaços podem tornar uma história distante emocionalmente presente. A face de Kylie Rogers, durante momento de dor, provavelmente convence mais espectadores da gravidade da experiência do que qualquer explicação médica longa. O cinema transforma informação em sensação. O mesmo vale para Christie esperando notícias. Sabemos racionalmente que ela está desesperada, mas a câmera nos faz observar a duração desse desespero.